noite. Estamos aqui para a nossa live, né, nessa quinta-feira, conforme nós havíamos programado, né, para que começássemos hoje às 21 horas. Então vamos começar, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, sobre as leis morais, né? É uma alegria, né, vê-los entrando aqui no Facebook. Vou agora também habilitar o Instagram, começar a nossa live também no Instagram, né? Eu pergunto se está tudo ok, se o som está bom, se está audível, se todos estão ouvindo bem. Só uma pergunta para a gente ter certeza que está tudo funcionando ok, né? Ok. Só ver aqui como é que está. O som está bom, está audível. Ok, ok. Pessoal aqui do Instagram também, o som está audível. Ótimo, tudo bem? Bom, vamos então para a nossa live. E eu peço, já vou antecipando, né, o meu pedido de desculpas, porque eu tive que improvisar esse local onde estou aqui agora. Normalmente onde eu faço as lives, que é na minha biblioteca, hoje não foi possível, né? Então estou aqui num outro ambiente da minha casa, e não é um ambiente ideal, porque aqui vem muito som da rua, né? Vem som de carros, então me desculpe, né? Porque não vai ficar com o silêncio externo que eu gostaria que ficasse, como a gente tenta das outras vezes, tá? Então estou aqui nesse local improvisado, com o livro na mão, né? Já que não foi possível fazer de onde eu faço. E outro ponto também, peço desculpas pela iluminação, né? Vai ficar um pouco escuro, porque aqui eu não tenho a iluminação na claridade que eu tenho na biblioteca, né? Então, já estou pedindo essas desculpas para a gente começar a live. Então, me desculpe pelo improviso aqui do local, o som que virá da rua, com certeza, e pela essa iluminação tão baixa que ficou, tão escuro que ficou, mas é o que eu consegui, né, nesse improviso, né, e com o livro na mão aqui para a gente conversar. Nós hoje vamos conversar sobre a lei de destruição, né? Nós estamos estudando as leis morais e hoje nós vamos conversar sobre a lei de destruição, né? Que está no capítulo 6, começando na questão 728, né? Do Livro dos Espíritos. E esse meu livro aqui é pesado para ficar segurando na mão, viu? Vai cansar um pouco. Bom, o que trabalha aqui nesse capítulo da chamada lei de destruição? Nós teremos aqui parte que será trabalhada sobre a ideia da destruição necessária e da destruição abusiva. Nós teremos também um tópico sobre flagelos destruidores, sobre guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Então são 7 temas, 7 tópicos que o Kardec propõe nessa lei de destruição, o que, por óbvio, nós então não vamos encerrá-la hoje, né? Nós vamos talvez fazer em 2 ou 3 partes, em termos de lives, esse estudo aqui da lei de destruição, né? E a primeira pergunta, como Kardec faz nas outras leis, né? Ele sempre abre a primeira pergunta das outras leis, perguntando se aquela lei faz parte da natureza. Então ele pergunta aqui, a destruição, a questão 728, a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então aqui nós verificamos a resposta dos espíritos com um aspecto mais amplo. E a ideia da palavra destruição não é no sentido de aniquilação. A lei de destruição não é a lei de aniquilação, não é o aniquilar,
O destruição aqui seria mais propícia à tradução, entre aspas, por assim dizer, lei de transformação, né? Lei de transformação seria uma ideia interessante, de interpretação, porque a lei é lei de destruição, mas volto a dizer, não no sentido de aniquilação, no sentido de transformação. E isso fica muito claro na resposta dada pelos Espíritos. Isso fica muito fácil de se perceber, porque vejamos o que eles dizem. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. A ideia de aniquilação é destruir por si só, por si mesmo, e assim acabou. Mas a ideia contida aqui no Livro dos Espíritos para a destruição não é nesse sentido. Vejamos, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então há um objetivo para a lei de destruição. Vejam, a renovação e melhoria dos seres vivos. Então aqui se fala não no aspecto de aniquilação, no aspecto de renovação, no aspecto de transformação. Esse ponto é diferente se olharmos apenas a palavra destruição. Então qual é a ideia? Por que ela é uma lei da natureza? A transformação, a renovação. Quase que naquela ideia de Lavoisier, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a ideia, talvez, que poderia simbolizar essa lei de destruição, nesse sentido que os Espíritos trazem nessa questão 728, a semente. Né? A semente se destrói para que uma árvore surja. É da natureza, é um processo. Então, é uma transformação do estado semente para a árvore. Se nós olharmos pelo prisma da semente, ou olhar na semente, nós diremos que a semente foi destruída. Mas se nós olharmos pelo prisma do efeito, uma árvore surgiu. Veja que interessante. É isso que os Espíritos estão dizendo aqui. Se nós reduzirmos o nosso olhar, se o nosso prisma de observação for o objeto, é destruição. Mas se o nosso prisma de observação for o efeito, é renovação, é transformação. É essa a ideia que os Espíritos trazem. A transformação. Por isso é da natureza. Na natureza as coisas se transformam, se melhoram, evoluem. Aqui fica claro então, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois a isso que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Veja que coisa interessante. Não é um aspecto, porque talvez o prisma da leitura nos faz ir para a palavra destruição no sentido de aniquilação. E não é a destruição nesse sentido. É uma forma, podemos buscar um aspecto, um efeito semântico. E em que aplicabilidade seria a palavra? Transformação. Então é a lei de transformação, é a lei que permite renovar, regenerar. É a transformação da semente em árvore. É o meio pelo qual o princípio inteligente se elabora, se evolui e individualiza-se. Então, depende muito do prisma que olhamos. Nós somos um tanto reducionistas no olhar. Nós somos um tanto, por assim dizer, materiais no olhar. Nós olhamos o objeto, mas não percebemos o contexto. Então, o aspecto de lei de destruição é no sentido de algo que se transforma. É uma mudança, mas uma mudança evolutiva. Mesmo os flagelos destruidores, que conversaremos depois, tudo tem o efeito da transformação. Tem por efeito, melhor dizendo, a transformação.
o transformar, o renovar. Vejamos a palavra dos Espíritos. Tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, se nós perguntarmos qual a finalidade da lei de destruição, da transformação, renovação e melhoria dos seres vivos. Esse é o sentido, esse é o aspecto. Volto a dizer, talvez a palavra destruição traz, ou desperta em nós um sentido diferente, um entendimento diferente. Mas a ideia, o espírito constante na palavra é de transformação, é de melhoria, é de renovação e melhoria dos seres vivos. O que vai então aqui nos levar a perceber que todo o conjunto de perguntas feitas, ou o conjunto feito de perguntas aqui nessa lei de destruição, vai se referir aos seres vivos. Por isso não é a destruição, a aniquilação. Porque não é uma destruição do ponto de vista físico, da matéria sem vida, da matéria inorgânica. Não. Aqui vai se falar dos seres vivos. E aí, então, fica mais clara a ideia que é um processo de melhoramento, um processo de crescimento, um processo de renovação. Porque se atém aos seres vivos. Vejamos a resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois a isso que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Dos seres vivos. Então, mesmo o processo físico da matéria inerte, da matéria inorgânica, da matéria inanimada, tem um efeito para a melhoria dos seres vivos. Nós veremos isso à frente, em outra questão, lá na questão 737, que vai falar da ideia dos flagelos destruidores, né? Que depois os espíritos também vão se referir a esses flagelos com uma outra forma, com outro entendimento, né? Mais uma vez, peço desculpas às pessoas pelo improviso que tive que fazer aqui no local, onde eu normalmente faço as lives na biblioteca, e lá é mais silencioso, e aqui não, aqui eu estou num outro ambiente da casa, e tem muito barulho da rua, então me desculpem, e a iluminação também não fica boa, aqui fica um pouco escuro, então me desculpem, mas eu estou prezando mais pelo estudo em si do que pelo o aspecto cenográfico, né, vamos dizer assim. Vamos seguindo. Na questão seguinte, a 728A, a Tatiane coloca aqui cenário diferente, é justamente isso que eu estava falando aqui, Tatiane. Tive que mudar de lugar, né, hoje, porque onde eu faço a live, que eu gosto, que está lá tudo fácil, se eu preciso de um livro, eu estendo a mão, pego lá o livro, que é na biblioteca, e aqui eu tive que vir para um outro local, né, e tem muito barulho da rua aqui, pelo menos eu estou ouvindo toda hora aqui barulho de rua, né, mas desculpe, vamos tentar fazer com que não incomode tanto assim, né? Está um pouco mais escuro porque também não tem uma iluminação boa. Então assim, sigamos. A 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? É interessante essa pergunta, não é? Fim providencial da destruição. Mas se nós entendemos o sentido, o espírito da palavra, fins providenciais da transformação. Tem sentido, então, a pergunta? E aqui vejamos, referindo-se aos seres vivos, então aqui vem, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? E nós vamos verificar pela resposta dos espíritos que seres vivos aqui são os seres do reino animal, não o hominal. Nós veremos pela resposta. Pela resposta, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? E aqui então eles dizem, as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior.
Esse envoltório é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses pelas quais passa. Vejam por que eu disse que essa pergunta aqui, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. Eu disse aqui que essa pergunta se refere aos animais, justamente pela resposta à última frase, que vai se referir ao princípio inteligente. E o princípio inteligente estagia nos animais. Então aqui, quando fala em instinto de destruição, não é destruição entre pessoas. Isso vai ser trabalhado lá na frente, num outro tópico, quando vai falar do assassínio. Né? Mas nesse aspecto aqui, destruição como fim providencial, pergunta-se, na verdade, para os seres animais. E aqui vem-se dizendo que é para manter o equilíbrio. Aqui ele se refere à cadeia alimentar dos seres vivos, dos animais. Essa cadeia alimentar, quando eles dizem para se alimentar, os seres vivos destroem entre si, com um duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução e, óbvio, manterem-se, aspas, vivos. E aí diz o interessante na resposta, que nós podemos focar na ideia da destruição ou focar num outro ensino que os Espíritos trazem, ou nos lembram, quando falam aqui que o envoltório, ou seja, o corpo físico, o envoltório é um simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Só ele, ou seja, só o ser pensante, os princípios inteligentes, só ele sofre, só o corpo, melhor dizendo, sofre a destruição. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses porque passa. Então aqui traz um outro ensino, uma outra ideia, que não é só o foco no aspecto da destruição, é perceber que a destruição é material, que a destruição espiritual é um outro aspecto, que não é uma aniquilação. O aspecto material, estão dizendo, olhemos por um outro prisma, olhemos a essência, o essencial, não o acessório. O essencial, que aqui chama princípio inteligente. Por isso está se referindo aos seres vivos, animais, o reino animal. E quando ele fala aqui que se elabora nas diversas metamorfoses por que passa, essa pergunta ou essa resposta nos leva à questão 607 e à questão 607A do Livro dos Espíritos, que nós já conversamos aqui na nossa última live, que fala justamente da transformação do princípio inteligente, da individualização do princípio inteligente, que não vamos voltar a ela, né, a essas questões. Já conversamos sobre essas questões, né, ou seja, essa elaboração do princípio inteligente. Por isso que é importante nós olharmos o essencial, né? Tudo na vida é o essencial, e muitas vezes nós olhamos os acessórios, nós olhamos apenas os aspectos acessórios, e mudar o foco. Não se destrói o que é imortal, não se destrói o que é perene, o espírito. E nesse caso aqui, refere-se ao princípio inteligente. Nós teremos pergunta aqui sobre o ser humano, mas por hora, ainda se refere ao princípio inteligente. E, volto a dizer, disse isso na última live ou nas outras lives, nós temos um prisma muito material. Nós não somos, vou falar isso, talvez já se cansaram de ouvir, nós não somos seres materiais em experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em experiência material. Então, se nós estamos em experiência material, nosso olhar não pode ser pelo prisma da matéria. Pode ser para a matéria, mas pelo prisma do espírito.
A perspectiva do nosso olhar é a perspectiva espiritual. Mesmo que olhemos para a matéria, mesmo que olhemos para as questões da matéria, as questões corporais, o prisma, a perspectiva do nosso olhar é de fundo espiritual. Se na verdade, abro um parêntese, se tudo que nós olharmos pelo prisma espiritual, nós teremos outros conceitos sobre os acontecimentos da vida material. Nós teremos outros conceitos sobre até mesmo o comportamento das pessoas. Não há dúvida, nós teremos outros conceitos. Falava isso ontem numa live, numa palestra na Rede Amigo Espírita, justamente sobre esse ponto. A perspectiva do nosso olhar determina os nossos valores, determina os valores sobre os quais nos edificamos. Se a nossa perspectiva de olhar é espiritual, eu sempre comungarei valores espirituais aplicados à matéria. Mas se o meu prisma do olhar, se o meu conceito é material, tudo será material. Todos os meus valores estarão limitados, circunscritos à matéria. Ontem dizíamos que como eu entendo a vida é a minha maneira de viver. Como eu entendo a vida será a maneira de viver. Se para mim vida começa no berço e termina no túmulo, tudo se resume a isso. Meus valores se resumirão a isso. Mas se a vida começa antes do berço e vai além do túmulo, os meus valores serão também valores imortais, serão valores transcendentais. E é muito melhor aplicarmos valores transcendentais à matéria do que valores limitados à transcendência. Porque um valor limitado nunca entenderá a transcendência. Então, nós somos seres que transcendemos a matéria. Nós somos seres que estamos além da matéria. Da matéria no sentido corporificada. Não no sentido quintessenciada. Mas nós estamos além disso. Então, que olhemos a vida por um outro prisma. Olhemos os acontecimentos por um outro prisma. Acordemos todas as manhãs olhando o mundo com outro prisma, o prisma espiritual. Olhando as pessoas como espíritos que elas são, que nós somos. Olhando os fatos com esse olhar de quem sobrevive aos próprios fatos. Olhando os problemas com o olhar de quem sobrevive aos próprios problemas. E com o olhar de quem pode, nos problemas, encontrar as próprias soluções. Isso nós podemos extrair dessa frase que os espíritos colocam, a parte, e olha que estão falando dos animais, dos animais que eu quero dizer, do nível evolutivo reino animal. A parte essencial, desculpe-me, a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses porque passa. Então, talvez, nós podemos conjugar o verbo todos os dias. Qual verbo? Transcender. Como colocou aqui Tatiana Godard. Transcender. Transcender aos problemas, transcender os obstáculos, transcender na relação com as pessoas, transcender nas adversidades, transcender nos momentos mais difíceis, transcender nesse momento pelo qual nós passamos, esse momento pandêmico no qual nós estamos. Transcender não significa que nós não nos entristeceremos pelos os acontecimentos, mas que nós enxergaremos mais do que os próprios acontecimentos, para que enxerguemos além dos acontecimentos, sejam bons, sejam não bons. É o olhar espiritual. E a questão 729 segue.
Estou dessa vez segurando o livro nas mãos, e esse livro é um livro mais robusto, mais pesado, e acaba pesando um pouco, viu? Esses poucos gramas que pesam o livro acaba com o tempo pesando muito. Mas vamos seguindo, vamos trocando de mãos aqui. A questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Mais uma vez nós veremos que a palavra, o substantivo, seres, refere-se aos animais ainda. Pela resposta nós veremos que a pergunta ainda refere-se aos animais. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? E aí vem a resposta. A fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Vejamos qual é a indicação do ser que está na resposta: princípio inteligente. Então, mais uma vez, a pergunta, voltando a ela, refere-se aos seres, aos animais, ao reino animal. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca dos meios de preservação e conservação? E a resposta vem a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo. Tudo tem um tempo? Tem. E até me lembro de uma mensagem que Tatiana Godard me enviou hoje mais cedo pelo WhatsApp. Ela postou, melhor dizendo, lá no WhatsApp, trazendo o livro Eclesiastes, o capítulo 3, versículo 3 do livro Eclesiastes, falando justamente do tempo adequado para as coisas. Todas as coisas têm o seu tempo e os seus propósitos debaixo de Deus, ou em outras traduções, todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Então tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. E antecipar momentos pode significar erro, dificuldade. Agir de maneira correta no momento correto só vai dar certo. Agir de maneira correta no momento errado não vai dar certo. Agir de maneira incorreta no momento certo também não vai dar certo. Mas veja, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, que aliás eu sugiro ler esse capítulo 3 do Eclesiastes inteiro, porque é muito interessante, muito gostosa a forma que o Eclesiastes, né, trabalha essa ideia. Todas as coisas têm o seu tempo e para tudo há um propósito debaixo de Deus, ou em outras traduções, todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Eles colocam lá, é tempo de ir, é tempo de vir, há tempo de espalhar, há tempo de recolher, há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tudo tem um tempo. E até interessante, é tempo de choro, então choremos, é tempo de sorrir, então vamos sorrir. Não é um sentido de choremos, no sentido de sofrer, é dizer que nós precisamos perceber o momento e agir em conformidade com o momento. Então, até mesmo para a ideia de destruição, aqui os Espíritos dizem que essa ideia, então, do equilíbrio, vamos dizer, a lei de conservação, que nós já conversamos sobre ela, e a lei de destruição, tem um efeito equilíbrio, como se fossem uma e outra pesos e contrapesos. Por que pesos e contrapesos? Se nós observarmos a destruição e a conservação, aparentemente são mutuamente excludentes. Ou destrói ou conserva, mas não é essa a ideia, porque não é destruir, aniquilar, é transformar. E se transforma, se conserva. Conserva o processo evolutivo, conserva a própria adaptação. Então, por isso eles trazem aqui na resposta as duas leis, melhor dizendo, na pergunta, as duas leis. Vejamos a pergunta. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? E a resposta, a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente.
Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. O reproduzir, veja, no sentido material da palavra, né? No sentido de gerar oportunidade de novas vidas materiais, de nova chegada ou novas chegadas dos seres espirituais, e aqui não interessa princípio inteligente ou ser individualizado. Por isso, a encarnação, abro um outro parêntese agora, como que uma digressão aqui na pergunta 729, se aqui diz que toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, nós podemos, por dedução ou por analogia, dizer que toda destruição antecipada daquilo adredemente preparado, intencionalmente preparado, entrava o nosso desenvolvimento espiritual, a encarnação, o valor da encarnação. Nós vamos ver isso à frente, mas o valor da encarnação. Nós, quando nos encarnamos, nós temos uma cota de princípio vital, ou seja, aquilo que mantém vivo o organismo, o corpo, a vida orgânica. A vida orgânica se faz justamente pelo princípio vital, que nos é dado em quantidade suficiente para a programação encarnatória que fizemos. O nosso corpo físico também está devidamente preparado, devidamente ajustado para um tempo de vida na Terra. E tudo o que fazemos que antecipe esse tempo, corta, cessa a marcha evolutiva espiritual, a nossa marcha evolutiva. Por isso a importância do respeito ao limite do corpo, como estudamos quando falamos da lei do trabalho. O respeito, o cuidar da saúde física. Os excessos antecipam, consomem, melhor dizendo, o princípio vital, antecipam o nosso tempo de permanência aqui na Terra. Então é importante, aliás, nós observarmos isso. Nada antecipado, nada antes da hora. Mas quando será ou como saber a hora certa? Os sinais. A vida sempre nos manda sinais. A vida sempre nos manda alguns recadinhos, como falamos ontem lá quando falávamos de Bartimeu. A vida nos manda. E um outro ponto, a nossa intuição. Muitas vezes a nossa voz interior, o nosso subconsciente fala conosco. E por que eu digo isso? Desculpe-me, estou com uma certa dificuldade de voz. Por que o nosso subconsciente fala isso? Eu disse que nossa vida aqui na Terra, nossa encarnação é adredemente preparada. O que é adredemente? Intencionalmente. A nossa encarnação, o tempo de vida material ou de vida na matéria é intencionalmente programado por nós mesmos. Quando escolhemos as provas, os gêneros de provas que estão lá na questão 258, tudo isso vem para a nossa estrutura da casa mental, assim chamada por André Luiz, vem para a nossa estrutura da casa mental lá para o subconsciente. Então, no nosso subconsciente estão algumas ideias. E André Luiz nos traz também o superconsciente, porque ele divide a casa mental em superconsciente, consciente e subconsciente. E lá no superconsciente, André Luiz nos fala do que é o local da casa mental, onde ficam os ideais sublimes, onde ficam os valores transcendentes, aqueles recursos que nós precisamos em alguns momentos, estão lá na nossa casa mental, no superconsciente. Quando falamos de um nível sublime para a intuição, é como se fôssemos ao superconsciente e buscássemos o ferramental, o material necessário para as nossas tomadas de decisões.
O subconsciente estão os arquivos do nosso passado, o que nós já experienciamos. E a experiência que tivemos no passado, também pela intuição, nós podemos ir lá no subconsciente e buscar ideias, buscar experiências vividas. E elas vêm como um não sei por que eu sei fazer. Ou seja, elas vêm como algo que eu sei sem saber que eu sabia, ou sem me lembrar que eu sabia. Esse é o subconsciente. E o superconsciente nós usamos muito pouco. O superconsciente, o local onde estão os ideais sublimes, onde estão aqueles elementos necessários, principalmente para as fases mais difíceis da nossa vida. Principalmente nos momentos mais complicados. Se nós nos recolhermos, nós acessaremos o superconsciente. E como acessamos o superconsciente? A oração, a prece. A prece é a chave que abre o superconsciente. A prece nos leva a esse local de ideal sublime. E ali aurimos o necessário para as nossas tomadas de decisão. Os melhores recados da vida, os melhores sinais que a vida nos traz, estão no superconsciente. No subconsciente temos lembranças, temos reminiscências, temos desarquivamentos de experiências vividas. No superconsciente, aparentemente paradoxal, no superconsciente nós temos as experiências do que vamos viver. Ou seja, nós temos as ferramentas necessárias para aquilo que nós programamos para a nossa encarnação. Esse é o superconsciente que André Luiz nos apresenta lá na Casa Mental. Vejo aqui o Lucas Milagres, há tempos não vejo, lá da Mansão do Caminho. Obrigado pelo cumprimento, Lucas. Nem todos eu vou dizer, porque vai passando muito rápido, então fica aqui para mim, para que eu possa ver, fica 4 ou 5 só frases, né? Então, quando coincide de dar uma parada, eu consigo ver as 4 ou 5 frases, as outras vão passando, eu não consigo ver. Então, me desculpe que se não vou citando aqui o nome das pessoas, né? Ou não vou fazendo algumas perguntas. Aquelas que coincidem de estar aqui dentre as 4 ou 5 que eu vejo, eu até faço aqui, leio para a gente conversar, né? Então, fechando o parêntese da Casa Mental, nós podemos saber fazer essa escolha, esse dimensionamento das nossas condutas, buscando esses recados da vida. E sem precisar antecipar, ou seja, saber o tempo certo, saber a hora certa. Não é o saber racionalmente elaborado, é o saber intuitivamente desenvolvido. E o nosso consciente é a experiência do dia a dia, né? Por isso André Luiz chama de casa mental. Subconsciente, o porão. Consciente, a ala social da casa. E o superconsciente, o sótão da casa. O que nós guardamos nos porões da casa? As quinquilharias. Me desculpe a expressão mineira, né? As tranqueiras, né? Nós guardamos lá no porão o que não se usa mais, mas já usamos um dia. No consciente, na ala social, nós guardamos o quê? O dia a dia, onde estão os nossos móveis, os utensílios de uso. E no superconsciente, o sótão, aquelas coisas que ainda não usamos, aqueles presentes que recebemos e guardamos, aquelas coisas delicadas que tem a hora certa para usar. Por isso é a casa mental. Sótão, ala social ou área social, porão. Superconsciente, consciente, subconsciente, né? Fechando o parêntese, que já virou quase que um colchete, né? Ou colchetes, vamos a seguir com as perguntas. Questão 730 do Livro dos Espíritos. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que de temer, ou seja, a morte? Por que então o homem sente instintivo horror por ela, pela morte, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Veja que aqui agora a pergunta já fica clara, não se refere aos animais.
porque aqui já usa o termo homem, no sentido de humanidade, né? Então já usa-se o termo homem. Vejamos o que diz aqui. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que de temer? Por que, então, o homem, o ser humano, sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? E os Espíritos respondem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida, materialmente falando, óbvio, né? Para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. Vejamos que nas duas perguntas anteriores, que se referiam ao reino animal, a palavra instinto vinha sucedida de instinto de destruição. Quando agora a pergunta trata do ser humano, já vem a expressão instinto de conservação. Não faz parte dos nossos instintos adquiridos no processo evolutivo, não faz parte deles a destruição. Faz parte a busca da conservação. E nós já estudamos, já analisamos, já conversamos sobre essa ideia da lei de conservação, mostrando a amplitude da ideia da lei de conservação. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E este instinto, qual? O instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas provas. O sustenta nas provas. Olha que interessante essa expressão. O instinto de conservação, o permanecer, é que nos dá força para seguir com as provas. Que nós queremos nos conservar aqui para cumprir melhor nossa tarefa. Não é uma questão de temor, é uma questão de saber aproveitar, de estar aqui na Terra para o nosso processo evolutivo. E quando então eles dizem, foi por isso que Deus lhe deu, quer dizer, ao ser humano, o instinto de conservação e o instinto sustenta nas provas, é que a gente entende a sequência da resposta. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. Se nós não trouxéssemos em nós mesmos esse instinto de conservação, essa força impulsionadora, nós nos entregaríamos ante as provas. Nós nos desanimaríamos ante as provas. Então esse impulso, podemos chamar de instinto, mas na ideia, esse impulso de conservação é, na verdade, o impulso da própria evolução. Porque intuitivamente nós sabemos que aquelas provas, que as provas pelas quais passamos, são as provas necessárias a nós mesmos. E as grandes provas, os grandes acontecimentos foram intencionalmente, adredemente, escolhidos por nós. Então é como se trouxéssemos o impulso natural para resistir às provas que nós mesmos escolhemos, sem nos entregarmos. Aí nós entendemos bem a frase do Cristo. Meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Por que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos? Porque as provas, o fardo, foram escolhidas por nós mesmos. E nós escolhemos dentro do limite que nós podíamos suportar. E qual o limite que nós podemos suportar? O impulso da lei de conservação, ou seja, o instinto de conservação. Situação pela qual vivemos agora, difícil, muito difícil. Nesse meu tempo aqui de encarnação, os meus 55 anos de idade, eu não vi uma situação nesse nível, em que todos nós nos ocupamos e nos preocupamos, e que cada um é responsável pela sua conduta no sentido de afetar condutas alheias, ou pessoas alheias. Em que sentido? A nossa desídia para com os cuidados de prevenção pode levar a afetar outras pessoas. Nunca, talvez, sim, outras vezes sim, lógico, no meu conhecimento, no meu tempo de vida material, no meu tempo de encarnação aqui, eu não vi momentos em que as pessoas dependessem tanto
do comportamento das outras pessoas. Não é depender das outras pessoas, depender do comportamento das outras pessoas. Nunca as pessoas, nesse tempo que eu vivo aqui na Terra, nunca as pessoas precisaram tanto da minha conduta. Nunca eu precisei tanto da conduta das outras pessoas. Para que todos nós pudéssemos ou possamos, porque ainda estamos no presente, numa forma futura de subjuntivo, possamos passar por essa situação, por essa prova, que é uma prova. Depois nós vamos falar sobre isso, lá na questão 737, vamos trazer a questão 250 do livro Consolador, que fala das provas coletivas, que Emmanuel nos fala das provas coletivas. Nós vamos falar sobre isso, né? Também. Mas no momento certo. Todas as coisas têm o seu tempo. Então lá nós vamos falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo, vejam só o que é o impulso de conservação. Ao mesmo tempo que estamos no processo de prova, a força de vontade, a força de vencer, desenvolve em nós o senso de humanidade, o senso de solidariedade. E aí nós percebemos que esse impulso evolutivo não é só para mim individualmente, é para mim em conjunto com as outras pessoas. Aí nós vamos entender a lei de sociedade, que mais à frente, na outra live, nós vamos chegar até ela, ou vamos chegar nela, não é até ela, nós vamos até a lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos também estudar ou conversar sobre a lei de sociedade. Então, esse é um ponto. O que nos pede agora, esse momento, a força de vontade, a boa vontade, o instinto de conservação. Pensemos nisso. Vejamos. Vamos voltar ao que falamos mais no início. Olhar transcendente. Então tenhamos um olhar que transcenda o que nós estamos vendo materialmente. E observemos com os olhos da espiritualidade o que nós podemos, no bom sentido da palavra, aproveitar, retirar em aprendizado dessa situação, desse momento pelo qual nós passamos. O que nós podemos tirar para melhorar nossas condutas, para melhorar nossos sentimentos, para melhorar nosso senso de solidariedade, o nosso senso de intercooperação. Pensemos nisso, que é o que está seguindo aqui nessa questão. Se não fosse assim, muito frequentemente o ser humano, o homem, se entregaria ao desânimo. A voz, olha que interessante, a voz secreta que o faz repelir a morte, lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. Ou seja, não é repelir a morte para viver mais sem fazer nada de útil. Não, não. Porque o nosso progresso só se faz, só decorre das nossas ações úteis, das nossas ações que nos soergam, que nos façam crescer. É esse o aspecto. E segue. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. E aí vem uma conjunção adversativa. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Sua estrela, sua sorte. Quantas vezes dizemos assim, nossa, que sorte eu tive. Sorte. Sorte, fortuna, né? A palavra que gera, da qual advém a ideia de sorte, né? Fortuna, sorte. Na ideia latina, fortuna quer dizer sorte, pessoa de grande fortuna, de grande sorte. Mas que sorte? Sorte, no sentido que nós damos essa palavra, seria reconhecer a existência do acaso. E o acaso não existe. O acaso não tem vida própria. Nós temos programações e temos livre-arbítrio para mudar nossas programações. Então não é uma questão de sorte. Agora, quando dizemos, e nós mineiros sempre falamos isso, graças a Deus, não é no sentido de Deus me livrou dessa ou Deus me... Não, não, não. É no sentido de graças a essa lei de Deus, graças a essas questões todas, graças a esse entendimento sobre a vida, graças a Deus, eu pude fazer assim, eu não pude fazer assim.
é o reconhecimento do agradecimento. Por isso os Espíritos dizem aqui na última frase, né? O homem rende graças mais vezes à sua sorte, à estrela, do que ao seu Criador. Por que graças ao Criador? Porque Ele criou as leis que nos regem, as leis físicas, as leis morais. Graças a isso, a essa ordem universal no campo físico, no campo moral, graças a Deus. E aqui na frase é interessante, quando eles dizem assim, o perigo que eu ameaço é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. E aí vem com a conjunção adversativa, eles dizem mas, e coloca entre vírgulas a palavra ingrato, o que dá uma força, me desculpe bem a minha expressão, agora eu dei uma mineirice danada, veja, que dá uma força danada. Nós mineiros temos algumas linguagens que são só nossas, né? Há uma força danada, que está escrito aqui, a palavra ingrato, porque ele colocou a palavra ingrato entre vírgulas. Mas, vírgula, ingrato, vírgula, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que à sua sorte. Como que a dizer? É uma ingratidão. É uma falta de reconhecimento da ordem universal. É uma falta de reconhecer a harmonia das leis de Deus. É isso que está aqui. Não reconhecemos essa harmonia. Então vejamos que a harmonia tem a própria resposta dessa questão 730. Né? Vejam, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta, a consciência, a intuição, a voz secreta que o faz repelir a morte, lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência, para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela, à sua sorte, do que ao seu Criador. Muito bonita essa resposta. Muito bonita essa resposta. Aproveitando o linguajar ainda, que agora também descobri, como fala a Tatiana, que é nordestino, danada essa resposta. É danada de boa essa resposta. Muito boa essa resposta. Vai nos mostrar um outro olhar para, aspas, medo da morte. E passa a ser diferente. Aproveitar cada segundo dessa existência. Cada existência. Aqui nos fala Renata Cesário que na tradução do Guion Ribeiro, nessa palavra, depois da palavra ingrato, está uma exclamação. Melhor ainda, mais chamativa ainda a atenção. Mais chamativa ainda a atenção. Um ponto de exclamação. Né? Como que naquele emoji dos WhatsApps da vida, aquelas duas carinhas, as duas mãos segurando as faces, né? As duas mãos assim dizendo, essa é a exclamação. As duas mãos dizendo assim, essa é o entre vírgulas. Esse é o ingrato. É como se os espíritos, se estivessem mandando para nós uma mensagem do WhatsApp, colocariam essa carinha assustada, essa que o Elton colocou agora, essa carinha assustada dizendo ingrato, né? Não no sentido de reclamação, ingrato no sentido de alerta, que nós somos muitas vezes ingratos com muitas coisas da nossa existência, com muitas coisas. Aqui diz Jailson, né? Jailson dizendo, segurando as bochechas. Até eu tá bem fácil segurar as minhas bochechas, viu? Tô com o rosto bem gordinho. Preciso acordar para isso, né? Para diminuir essas bochechas um pouco. Estamos por terminar, né? Já estamos aqui
mais ou menos 55 minutos nossa live, e o Instagram ele limita as nossas lives a 60 minutos, né? Eles põem um freio para que a gente não abuse do tempo, porque tempo é precioso, não podemos abusar dele. Então, 60 minutos para não abusar do tempo de ninguém, né? De vocês principalmente. Mas dá ainda uma outra questão, a 731, e a gente para nela, depois na próxima live nós seguimos, ou se eu conseguir a 733 também, vamos ver. Aqui diz a 731, por que ao lado dos meios de conservação, a natureza também coloca os agentes de destruição? É o que nós dissemos ontem, esses freios e contrapesos, né? Lei de conservação, lei de destruição, como freios e contrapesos, né? São esses pontos que nós podemos perceber nessa pergunta. E aí eles respondem, o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Pêndulo, vir, processo pendular, né? Então freios e contrapesos, como o que? Para fazer o equilíbrio, né? Contrapesos. Um peso, um contrapeso. Então, conservação e destruição andam juntas. Não são mutuamente excludentes. Uma é um freio para outra, a outra, uma é contrapeso para a outra. Freios e contrapesos. Tal qual vemos na nossa estrutura de poderes constitucionais, né? Freios e contrapesos. E a 733, que a gente até encerra, eu volto a dizer, eu não estou lendo todas as perguntas, estou lendo perguntas para fazer um raciocínio, porque, lógico, vocês poderão ler cada pergunta em casa, né? Aí depois, que em casa nós já estamos. A 733, a necessidade da destruição sempre existirá entre homens da Terra, planeta, Terra com T maiúsculo. A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Vejamos então essa questão 733. Quando que diminuiremos a força da matéria em nós? Quando desenvolvermos e entendermos que a nossa essência é espiritual. Quando a condição espiritual sobrepuser a condição material. E quanto mais moralmente evoluídos, mais horror se tem à destruição, a lei desse sentido de aniquilação. Mas, no processo evolutivo, a lei de destruição faz parte, a lei de transformação faz parte. Na próxima live, que programo, se der tudo certo, se vocês também quiserem, programaremos uma live para sábado e uma outra live para domingo, né? E aí depois eu vou verificar. Estou pensando talvez colocar no período da tarde, né? Porque eu vi que muitas pessoas falam que pela manhã fica difícil, principalmente aquelas que estão com os afazeres em casa. Então pode ser que eu coloque essa live à tarde, né? No período da tarde, sei lá, 15 horas, 16 horas, talvez às 16 horas, tanto no sábado como no domingo. Mas ainda estou pensando nisso, né? Eu vou publicar depois no Facebook, na minha página do Facebook, vou publicar na página do Instagram o horário da live, né? E vocês podem comentar lá se preferirem um outro horário. Lógico que não vão agradar todo mundo, né? Emmanuel fala isso, né? Nesse mundo de opiniões contrastantes como a Terra, é impossível agradar a todos simultaneamente, né? Então, um dia a gente agrada um, outro dia a gente agrada outro, né? Muito obrigado a vocês por estar aqui mais uma vez nessa live, por fazer essa companhia a mim nesses estudos. Muito obrigado por esse carinho que vocês demonstram para comigo nesses estudos. Estou fazendo simultaneamente no Instagram e no Facebook, então ora eu olho para a câmera que está aqui, para o celular que está aqui no Facebook, ora eu olho para o outro que está aqui no Instagram, né? Então, desculpe também por esses olhares muitas vezes aparentemente dispersivos, né? Não, é porque eu estou ora olhando aqui, ora olhando ali, vejo um comentário aqui na tela do Facebook, vejo um comentário aqui na tela do Instagram, né? Então, por isso que eu também peço desculpas por ficar com esse olhar difuso, né? Muitas vezes, tá certo? Deus lhes pague mesmo, né? E a gratidão é minha, não é de vocês, a gratidão é minha por ter vocês com tanto carinho comigo aqui nessa live, mesmo que virtualmente. Como atribui a Leonardo da Vinci, para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. E vocês estão do lado de dentro. Muito obrigado
Que Deus abençoe a cada um. Deus lhes pague.